Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10. Lucas 10.
Amém? Versículo 5 nos diz assim: quando entrarem em uma casa, digam primeiro Shalom a esta casa. Se houver ali alguém à procura de Shalom, a Shalom de vocês repousará sobre essa pessoa. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo o que lhes oferecerem, porque o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Amém? De onde nós formos, que a graça, a paz do nosso Deus seja nos acompanhando constantemente, para a honra e a glória do nome dele. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por estarmos reunidos aqui na tua presença, Pai querido. Por nós viemos aqui, Pai, sermos nossos lares para te adorar em espírito e verdade de todo o nosso coração, Pai. Pedimos que recebemos todo este culto, Pai, do início ao fim, Pai. Toma tudo que foi feito nessa noite diante da tua presença. Abençoa, Pai, esta abertura. Abençoa, Pai, a ministração dos louvores. Senhor, no momento de dízimo, de oferta, a palavra vai ser ministrada. Que em todos os momentos a gente possa sentir a tua presença, Pai. O teu toque, o agir do teu Espírito Santo Consolador sobre este lugar. Trabalha, Pai, nas vidas, trabalha nos corações, Pai, os que chegarem até aqui, os que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais também, Pai. Manifesta a tua graça, Pai querido, para a honra e a glória do teu nome. Nós declaramos, Pai, este culto aberto, declaramos a tua unção, a tua paz e a tua presença sobre este lugar, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Amém, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
Lá em João 14:16 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus para os discípulos e para nós que cremos em Cristo como Messias. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Amém, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito,
noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Glória a Deus. O povo hoje da igreja já emendou o feriadão, né? Mas nós estamos no melhor lugar. Amém? Adorando o nome do Senhor. Vamos adorar agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos abrir a palavra, nossa Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. Amém? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Irmãos, esse é um momento de alegria, porque a gente pode devolver um pouquinho do que o Senhor nos dá. Amém? E que a gente não faça isso por obrigação, que a gente não faça isso por cobrança, esperando algo em troca ou por necessidade. Que a gente faça isso com alegria no coração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é dono de tudo. Tudo que temos é por Ele. Mas esse lugar precisa. Esse lugar ele precisa. Pagamos luz, né? Todo esse conforto precisa. Então, quando você pegar a sua oferta, que seja de coração, não por obrigação, porque Deus nunca vai deixar esse lugar passar por necessidade. Deus sempre vai levantar pessoas com o coração agradecido. Amém? Amém? Glória a Deus. Então pegue na sua mão a sua oferta, pegue na sua mão o seu dízimo e vamos agradecer ao Senhor. Vamos entregar a Ele toda a nossa honra, entregar a Ele toda a nossa gratidão. Amém? Glória a Deus. Senhor, ó Pai, obrigado, Paizinho querido, primeiramente por estarmos aqui, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, ó Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, por este lugar, Senhor. Te agradecemos pela casa do oleiro, ó Pai. Te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, os dízimos, abençoa as ofertas, Senhor. Abençoa a mão de cada dizimista ofertante, ó Pai. Também aqueles que não tiveram hoje para contribuir, ó Pai. Senhor, faça, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abra, Senhor, as portas do céu, Senhor. Senhor, se alguém tiver necessidade, ó Pai, Senhor, abra as portas do emprego, ó Pai. O Senhor conhece a cada um, Senhor, que está aqui, cada desejo, Senhor, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, a cada coração, ó Pai. Senhor, que nunca venha faltar alimento, Senhor, em nossos lares, ó Pai. Senhor, é que te pedimos, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem trazer sua oferta aqui na arca. Temos também o QR Code atrás do envelope das cadeiras e o Pix aqui. Amém? Deus abençoe a cada um. Então, vamos dar os recadinhos da semana. A nossa agenda aqui da igreja. Na segunda-feira, nós temos o nosso programa da rádio, às 20 horas, na 103.3. O pastor também envia sempre o link lá no grupo, para a gente poder acompanhar. E é uma bênção. É uma bênção. Cada um que vai lá, né, vai lá falar da palavra, é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Na terça-feira, às 19h30, o culto de oração. Depois, logo em seguida do culto de oração, às 20h30, temos o culto de estudo da palavra. Na quinta-feira, das 6 às 7, a oração, né, com os irmãos, com o pastor Alex,
com a irmã Ana, Scott. Na quinta-feira, às 20 horas, nosso culto de comunhão. No sábado, das 8 às 9, nossa oração. No sábado, às 14h30, a aula de beach tennis que a gente tem ali na praia. Esse sábado vai ser No lugar de sempre, na Atlântica, em frente a 470. ali na Atlântica, em frente a 470, em frente ao prédio de Itaguaçu, né? Itajaçu. E no domingo, nosso culto da família às 20 horas. Amém? Então, essa nossa programação, que todos consigam participar, que é uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé mais um pouquinho, amém? Glórias a Ti, Jesus. Para onde ir? Teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Irresistível foi tua voz a me chamar.
Paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu Deus, esse louvor é demais, né? Ai, não dá nem vontade de parar de cantar. Deus é bom. É verdade. Deus é maravilhoso. Ai, ai. Hebreus 11, versículo 4. Quem tem fé aí? Amém. Amém. Quem está esperando um grande milagre? Amém. Quem acredita que vai acontecer? Amém. Hebreus 11, 4. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir. Amém? Então, se nós formos ler todo Hebreus 11, nós vamos ver que só fé. Amém? Pai, te louvo essa noite, Senhor, e te agradeço, porque Tu és bom e maravilhoso. Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, que não venha nada de mim, Senhor, mas que venha do Teu trono da glória, Senhor, para que nos enche essa noite, Senhor, para que Tu fale conosco, Senhor, e nos alimente mais um pouco, Jesus. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito. E eu tenho certeza, Senhor, que nós vamos sair daqui muito diferente de quando entramos. Obrigado, amém. Espírito Santo. Amém? Amém. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício e foi aceito por Deus. E Caim? Não. Quem está escondidinho aí, Ângela? Com a cabecinha para lá. Então, irmãos, gosto de olhar nos olhos. Sou gaúcho, barbaridade, gente. Aprendi desde criança, a gente olha no olho, né? Então, irmãos, Abel, ele ofereceu o sacrifício e Deus aceitou. Caim também ofereceu, mas Deus rejeitou, porque Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quando a gente faz por fazer, quando a gente faz negligente, quando a gente faz de qualquer jeito. Sabe que o maior erro do pregador, das pessoas que louvam, que tocam ou que fazem uso do altar é pensar que já sabem. E delas vêm aqui para cima, eu já canto. Elas dão show. Elas não deixam o Espírito entrar e ele
transmitir o que ele quer. Eles dão um show aqui em cima e eles já têm aquelas aulas de coach, mais coisas e coisas que eles vão agregando no conhecimento, então eles fazem com que o povo se envolva. E daí choram, gritam e fazem como movimentar o emocional. Mas não é isso. Deus trabalha no espiritual. Emoção, se eu começar a chorar aqui, você vai chorar aí. Ah, não chora, chora sim. Porque a gente tem a tendência, quando fixa os olhos, a gente repetir. Se eu contar uma história triste aqui, tu vai chorar. E cadê o espiritual? Cadê o mover do Espírito que muda? Nos muda por dentro. Por fora a gente sai daqui e logo esquece. A gente se emocionou. Mas o que muda a nós é a nossa fé. Chega aqui e crê que Deus vai operar o milagre. Que Deus vai fazer. E que nós entramos muitas vezes destruídos pelaquela porta. Mas a nossa aparência está boa. Eu não sei o que está passando, que passa aí dentro de você. Só Deus. Porque tu não tem que andar assim correndo. Tu tem que andar bem. Porque as tuas lutas é tu e Deus. Amém? Amém? Ninguém precisa ficar com pena, batendo nas tuas costas. E tem pavor, não tem pena de mim. Eu acho que eu nunca deixei isso passar. Porque eu vou para os pés do Senhor. Não fico ali, ai, irmão, não. Eu tenho um Deus vivo que faz. Então eu luto, mas eu luto eu e Deus. E eu luto, irmãos. Meu Deus, Deus deve pensar assim, daqui a pouco eu pego essa pastora aí e nem sei o que eu faço. Daí eu digo para ele, faz que nem tu fez ali, ó, com Enoque, pode me levar. Não quero nem passar pela morte. Mas não é assim, nós temos o nosso tempo aqui, que nós temos que trilhar e não tem jeito, cada um de nós. E nós temos que carregar o nosso fardo. É leve, suave, Deus diz na palavra, né? E às vezes para nós parece que é uma coisa terrível. Nós já passamos luta que parece que a gente não vai dar conta. Mas a Bíblia diz que é leve e suave. Daí eu digo para Deus, aonde que está o leve e suave? Porque eu não estou mais aguentando. Mas a palavra diz que é leve e suave. Eu disse, não, Deus, tem algum problema. E eu converso muito com Deus. Ele é meu pai. Sou tagarela, falo mesmo, falo tudo que eu estou sentindo. Eu rasgo meu coração para ele. Não tem meias palavras. Eu digo o que está dentro de mim. Porque a gente não vai enganar ele. E quando eu vejo que a fé está indo, eu digo, oh Deus, por favor, enche mais um pouquinho aí, eu estou aqui, porque senão a gente não dá conta de continuar. E daí eu acho assim tão maravilhoso, a gente vem no culto e Deus nos enche, né? Deus nos renova. Esse louvor renovou até o fio de cabelo da minha cabeça. Amém. Esse último louvor, Deus falou muito comigo. Porque eu estava desanimado, estava cansada, disse, não sei nem que eu vou falar lá em cima, Deus. Mas eu vou, porque eu sou obediente. E meu marido ficou gripado. Deus de onde eu estou dizendo para ele? Quer que eu pregue? Amanhã eu vejo. Quer que eu pregue? Amanhã eu vejo. Daí hoje eu disse... Daí se tem um abre o culto, porque eu abri o culto, né? Mas eu já sabia, porque ele estava... que não consegue nem falar, daí eu disse, amém. Então nós obedecemos. E quando a gente obedece, irmãos, o mover de Deus vem. Se a gente olhar para nós, vocês fariam alguma coisa? Ou estariam em casa agora? Bem descansadinho, deitado? O que nos move? A fé. O que nos move é a fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Faz a vontade da tua carne para ver se o diabo não te leva para o inferno. É assim, ó. É rápido. Mas quando a gente faz a vontade de Deus e não a nossa, Deus age ao nosso favor. Nós sempre vamos ganhar. Jamais a gente vai perder se a gente obedecer a Deus e não a nossa carne. Porque a nossa carne ela é terrível e tendenciosa. E ela nos engana. Então a gente obedece e vamos fazer que nem Abel. Vamos oferecer o nosso sacrifício, que é o quê? É nós
não deixarmos o nosso eu vencer. O nosso sacrifício hoje é a nossa luta interna. É contra nossas vontades, nossos desejos, contra o nosso ego. Isso é a nossa luta. Isso é o nosso sacrifício para Deus. Porque quando a gente sacrifica isso, a gente consegue fazer um sacrifício para Deus de obediência. Vir aqui pregar, já está acostumada? Não. É uma obediência. Abrir a igreja todos os dias é uma obediência. É o que Deus mandou. Não vem ninguém, não interessa. Estou obedecendo a Deus. O que Ele faz ou não faz, se Ele manda vir ou não manda, é com Ele. Eu e meu marido obedecemos. O Edson e a Luciana obedecem porque Deus mandou no coração deles das quarta-feiras eles estarem aqui. Se eles não virem, problema deles. Não é conosco, é com Deus. Não faça compromisso com Deus que você não possa cumprir. O louvor, vindo nos ensaios, a Cátia e o Gabriel, quinta-feira vamos ter culto, nós estamos contigo, não faltam. Amém? A Nayara, por causa do trabalho, às vezes não veio, hoje eu vou pegar ele para dar uns tapas nele, ele pode vir no ensaio e não vem. Deus está vendo, e os outros irmãos também, mas é Deus. E eu consegui me desprender disso. Ontem eu estava falando com meu marido, porque eu sofria muito. Das pessoas não vinham, eu disse, a igreja aberta, culto de quinta. Não, você vai no domingo. E as pessoas não aproveitarem isso, e eu estava ficando triste. Eu disse, Deus, dá vontade, Deus. Dá vontade, Deus, pegar o chicote e dar no lombo. Fazer como era antigamente. Daí eu estava ficando triste. E eu disse, Deus, como é que pode o povo ser tão assim? E Deus disse, chega. Daí eu escuto, né? Quando eles o chega deles, só eu sei quando é chega. Ele disse, não é problema teu. Cada um vai colher o que planta. O que tu quer? Daí eu disse, amém, Jesus. Então não deixa mais eu sentir dor no meu coração, nem tristeza de não ver as pessoas participarem. Deus, deixa comigo. E eu disse, esse fardo não é meu. Tchauzinho pra ti. Sai daqui, Satanás. Sai pra bem longe de mim. Fora. Porque eu não vou me entristecer por quem não quer. Né? Pra quê? A gente ia carregar um fardo. Esse é o fardo pesado que Deus me falou. Esse é o fardo pesado. Esse fardo não é teu. E tu está carregando o fardo que não é teu. Por isso se torna pesado. Porque o que eu dou para vocês é leve e suave. Mas é que a gente vai caminhando e quer botar bagagem que não é nossa. Então ele disse, amém, Deus. Faça a tua vontade e o teu querer. Eis-me aqui, vou obedecer o que tu colocou. E amém. Né? Vai desfrutar de umas coisas, vamos desfrutar de outras. E é com Deus, não é comigo. Não é com o pastor João, é Deus. E nós só obedecemos. Se vocês verem o estudo de Apocalipse, como eu queria que todo mundo estudasse. Mas é como Deus disse, fora, para com isso. Larga a mão. Irmãos, olha, eu estudei na faculdade de teologia, estudei mais ali no pastor Cisino, fazia o ITECAM ali. O que nós estamos estudando aqui, eu nunca estudei. Estudamos com o pastor Romi, todo o Apocalipse, não chega perto de nada que nós estamos estudando. E tu vê o mundo espiritual, as coisas que vão acontecer, o que já está acontecendo, totalmente diferente. Está sendo assim, maravilhoso. Não é porque é meu marido, mas é porque Deus usou ele. Amém. Tá uma bênção, não tá? É outro aprendizado. Eu tenho certeza que quem já estudou Apocalipse ficou de boca aberta, porque desaprendemos tudo, porque nada a ver, não. E isso, sabe o que faz? Que nem o céu é abençoado, né? Como ele aprende, né? Ele gosta de aprender, né? Isso faz com que a gente cresça na fé. Tu sabe que quanto mais conhecimento nós temos, maior a gente se torna. Amém. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente apanha do inimigo. Porque quanto mais tu sabe, mais perto de Deus tu está. Porque a palavra dele é viva. Amém. E ela que opera em nós. Se eu vim aqui dar um bom discurso, pegar um livro e
gente tem. Vocês já viram isso? E vem assim na nossa cabeça. E a gente consegue lutar e vencer batalhas que antes eram gigantes. Que Satanás se apresentava um enorme. Mas quando a gente vai tendo conhecimento, vai buscando na palavra, aqueles gigantes que eram de 5 metros, vão ficando 3, 2, daí um pouco eles estão lá, ó, que tu nem enxerga mais. Porque tu está crescendo na palavra. Por isso a importância de ler a Bíblia e que o diabo vem tirando das pessoas. Tu vê tudo que é coisa, mas tu não para meditar na palavra. Para ficar ali, porque ele não quer que a gente cresça. Daí a gente só escuta no culto e vai embora. O que a gente se torna? Fracos na fé. E aqui diz que Enoque foi transladado. Que demais, né? Já pensou e não viu a morte? Ele pegou uma caroninha com o Espírito Santo e tchau. Igual a Elias. Eu tive um sonho. Uma revelação de Deus foi esse sonho. E eu fui no inferno. E lá Jesus estava do meu lado, porque eu não ia conseguir caminhar lá de tanta coisa terrível que eu vi. E daí Jesus assim do meu lado aqui, eu sabia tudo que ele sabia tudo que eu pensava. Daí tinha uma mesa muito linda e as pessoas tudo sentadas assim, maravilhosas, bonitas, arrumadas. E eu olhei e disse, gente inteligente, conversando. E eu disse, meu Deus, o que está fazendo ali no inferno? As pessoas boas, sabe? Não tinha aquela coisa, aquela cara feia, e tudo conversando e tudo. E eu parei ali, porque me chamou a atenção. Eu disse, não, né? Tem alguma coisa errada aqui, né, Jesus? Como é que eles estão aqui? Eu pensando, Jesus disse, para aí, fica um pouquinho só observando. Eu fiquei parada e olhando, e eles conversavam e tudo. Daí um pouco contrariou. Que a Luciana diz uma coisa, não, Luciana, não é assim. E eu boto a mão assim, quando eu botei a mão em cima da mesa, a Luciana disse, é assim, pá! E arrancou meu braço fora. E eu disse, que isso? Eles são assim. É a aparência. Mas o coração deles é ruim. Por isso eles estão aqui. E eles não se arrependeram de nada. Quando a gente estudou o Apocalipse, eu me remeteu na hora isso. Eu disse, olha Jesus, como a gente olha para a aparência das pessoas. Ai, esse é aquele. Mas o coração só quem sabe é Deus. Por isso nunca julgue o livro pela capa. Nunca olhe para uma pessoa e julgue ela. Não nos compete a nós. Porque às vezes o que ela carrega ali dentro a gente vai ficar apavorado. E aquele outro que a gente pensa que é um horror tem um coração bom. Isso só Deus. Não é nós. Então a gente tem que ter muito discernimento. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve julgar, não. Porque se a gente olha para a pessoa, às vezes a pessoa está falando alto, brigando, e aquele ali é bom. E aquele outro que está ali quieto é terrível. Discernimento só Deus pode nos dar. E essa semana eu fico tão apaixonada pelo Espírito Santo. Eu cheguei e contei para o meu marido. Eu estava atendendo uma pessoa muito culta, inteligente, uma paciente muito inteligente. E ela falando, e ela contando a história que aconteceu, e isso, aquilo, e ela começou a chorar, e contando. E eu olhei para ela e disse, o que eu vou dizer para ela? Eu disse, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu sempre coloco ele junto comigo para atender. Amém. E o Espírito Santo, o que ela tem? O que eu vou falar? E ela contou toda a história assim, e ela agitada e nervosa, e isso e aquilo. Se eu não tivesse Deus, eu ia ter outro entendimento. E daí quando ela terminou, eu falei, isso tudo que tu está fazendo não é por causa dessa situação. Essa situação te remeteu lá na tua infância, lá no teu passado, por questões de abandono. E isso, fui falando. Ela parou, me olhou e disse, é tudo isso. Daí eu disse, tenho vontade de chorar e só que eu não posso, não tenho que manter minha pose, não posso nem me emocionar nada, que nem a gente se emociona aqui na igreja. Eu disse, meu Deus, como é bom ter você, Espírito Santo. Amém. Porque coisas que a gente discerne que a gente não ia fazer. E eu pude ajudar aquela pessoa de uma forma
que ela sempre abraçou. Ela disse, como é bom vir aqui. Eu venho para terapia, eu penso, o que eu vou falar? Não tenho nada para dizer. E quando eu chego aqui, ela disse, é totalmente diferente do que eu penso. Daí eu disse, é Deus, né? Amém. Deus é demais. Então, irmãos, nós temos a fé, nós temos tudo. Precisamos de mais alguma coisa? A fé, ela move e ela traz o Espírito Santo para pertinho de nós. Porque a Bíblia diz que ele foi e deixou consolador. Está precisando ser consolado? Clama por ele. Ele vai entrar com a providência, ele vai fazer e as coisas vão acontecer, porque nós vamos mover a fé. Tu acha que a gente choramingar no canto move o coração de Deus? Nem um pouco. Deus olha ali e diz, vou ficar parado aqui até quando? Olhando você chorar aí, seu boca aberta. Porque não vai mover o coração de Deus. Porque se a gente não usar a palavra da nossa fé, Deus não vai se comover por lágrimas. Ana estava lá, quanto tempo chorando? Anos e anos subindo com a Alcana e nada. Quando ela mudou e disse, é o propósito, naquele ano ela recebeu. Chore, porque nós somos seres humanos. Chore para você, mas na hora que tu te dirigir para Deus, tu tem que falar com Deus. Dizer, Deus, eu estou assim, assado, eu não estou mais suportando. Ou Deus, está tudo tão bom que eu tenho até medo que estrague as coisas. Não sei, né? Cada um tem uma fase da vida. Mas tu tem que falar com Deus, não choramingue no canto. Tu vê aquele povo, 40 anos. Tu sabe por que Deus mandou os espias lá ver a terra? Precisava disso? Não. Eles poderiam ir lutando, chegar lá, não poderiam? Para que Deus mandou os 12? Já pararam para pensar nisso? Ah, para espiar a terra? Claro, não. Precisava? Não. Mas eles precisavam ter uma separação ali entre eles. Por isso Deus enviou os 12. Deus não precisava nada daquilo. Ele poderia ter mandado lá, como fez Sodoma e Gomorra, ter mandado uma chuva de fogo e ter queimado tudo. E eles entravam lá bem felizinho. Que aprendizado eles iam ter? Nada. Eles não iam valorizar nada. Eles iam reclamar porque o cacho de uva era grande, porque a pera era muito pequena. Eles iam reclamar porque ali tinha um buraco, porque lá tinha uma pedra, porque não tinha uma casa, porque tinha uma casa. Eles iam reclamar de tudo e não iam dar valor a nada. Então Deus precisou mandar lá os espias para eles voltarem, para separar o murmurador do que tinha fé, do que acreditava, do que Deus disse, que eles iam entrar. Deus afirmou. Quando Deus afirma na nossa vida, é porque vai acontecer. Amém. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. E Deus precisava separar esse povo murmurador. Por que vocês acham que às vezes demora algumas bênçãos na nossa vida? Ah, porque eu não sou merecedor. Ah, porque... Não! Porque Deus precisa trabalhar em nós. Porque às vezes a gente não está como é para estar, para receber. Enquanto a gente recebe, a gente não vai dar valor. Então Deus faz o que? Nós caminhar, é uma preparação. Para quando chegue nas tuas mãos, tu retenha. E o diabo não tire de você. Está passando alguma dificuldade para receber? Glória a Deus! Deus está trabalhando em mim. O que mais eu preciso aprender? Para mim chegar, conquistar e ninguém me roubar. Ontem foi um amigo lá em casa, ele saiu 2 horas da manhã, né? Ele falando assim, tem muita gente dentro da igreja que está lá, dá glória a Deus, aleluia, está feliz. Bota o revólver na cabeça dele e diz, nega Jesus ou vai agora? A metade da igreja vai embora. Eu fiquei olhando para ele e disse, vai embora, não quero saber. Porque então tem medo de morrer. Daí eu disse, Maranata, vem Senhor Jesus, não é esse louvor que a gente canta? E daí se pode se botar o revólver na cabeça, eles se vão negar. Então vai ter que ter uma separação. E tem um processo para nós. Se tu não recebeu ainda, Deus está trabalhando.
Alguma coisa tem aí que não está na hora. Quando chegar a hora, tu vai receber. E eu sempre questionei Deus, eu sempre disse para ele: Deus, mas é tão demorado, né, Deus? Por que não dá logo? Por que não faz? Se o Samuel me pedisse uma coisa, eu não ia demorar tanto tempo para dar para ele. E daí eu disse, sempre brigando com Deus, né? E Deus disse: não está na hora, não está na hora. Então, quando tiver a hora, quando for a hora certa, vai acontecer. Amém. O milagre vai chegar na nossa vida e nós vamos conquistar. Então, pare para pensar e veja como você está. Está na hora de receber? Ou é melhor perguntar para Deus: ô Deus, o que eu preciso mudar ainda? Porque a mudança, irmãos, é a coisa que mais dói na gente. A gente continuar naquela mesmice e, não, tranquilo, né? Tipo, sai, pega o carro, vai trabalhar, volta, chega em casa, come, dorme, volta a trabalhar. Quebrou o carro. E agora? O que eu faço? Tem que passar na oficina, tem que fazer isso. Quando começa a acontecer as coisas que nos tira daquela rotina, daquela comodidade, daí nós vamos vendo quem nós somos. Puxa vida, quebrou essa porcaria. A porcaria estava te levando todo o tempo pro trabalho, pro passeio. Agora é uma porcaria. E tu acha que Deus não está vendo? Essa coisa que estragou, que não sei mais o que, estava te servindo quanto tempo? Então tudo isso, Deus ficou olhando para nós e só vendo como nós estamos caminhando. Como que nós estamos caminhando? E isso vai nos definindo em Deus. E pela fé, aqui diz, de fato, sem fé é impossível agradar. Esse era um versículo que o Tapé usava muito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se a gente desanima muito rápido, se a gente desiste muito rápido, a gente está com fé? A fé humana, essa Deus sempre tive. E eu sempre conquistei tudo o que eu queria. Tudo. Nunca ficou nada para trás. Por isso que eu não acreditava em Deus. Porque se eu queria uma coisa, eu lutava até eu conseguir. Não tinha não. As pessoas diziam não para mim e não conseguiam. Porque ela tinha que dizer sim, ponto final. E eu ficava a noite toda pensando: eu vou conquistar aquilo lá, eu vou conseguir. E ponto, ninguém me tira. Se chegar outro na frente, vai sair, porque é meu. E eu ficava a noite toda, até eu chegar, alugava as coisas sem dinheiro, fazia negócio sem poder, porque eu fazia o quê? Eu acreditava em mim. E depois que eu tenho Deus, vai ter impossível para nós? Se Ele é o Deus do impossível. Amém? E pela fé diz que Abraão saiu da sua terra e foi para um lugar que Deus nem falou para ele, só disse: levanta e vai. Será que a gente teria essa fé? De obedecer a Deus e ir para o lugar que Ele nos manda? Sem questionar? Não, né? Vai. A Rita teve, né? Deus botou o pastor Alex e a Rita veio-se embora e ponto final. Pela fé, não foi, Rita? E hoje está vivendo pela fé. Porque assim é com Deus. Amém? Deus faz coisa na nossa vida que está além do nosso entendimento. Grava isso no teu coração. Além do teu entendimento. Se tu entender, não é Deus. Quando a gente está entendendo tudinho, é nós. Quando a gente não entende nada, é Deus. Se tu não está entendendo nada, é Deus. Amém? Daí quando está na hora de tu entender, Ele vai te falar. Caso contrário, fique firme onde você está. Continue. Está tudo ao contrário. Estou no caminho certo. Está tudo a favor, porque Deus já está organizando. Tu vê, esse negócio de nós construir a igreja, faz 7 anos que a gente está aqui. E Deus que nós ia construir. E eu sempre venho e digo: Deus, eu acho que vai ficar para o Samuel construir. Já estou
uns 50 e poucos anos, daqui um pouco já não vou ter força para ficar erguendo tijolo aí. Que eu gosto de trabalhar também, irmãos. Não acho que os pedreiros vão fazer tudo sozinhos, que não vão, não. Porque eu vou estar sempre lá com a mão na massa. E eu disse, Deus, não dá. O que o Senhor está fazendo, Jesus? O que tem que mudar em mim e no meu marido ainda para a gente correr e fazer o que o Senhor quer? E eu fico perguntando para Deus, e domingo a Cristiane veio aqui no culto, né? Ela disse, eu vim só para te contar o que eu sonhei. Ela disse, a igreja era tão linda, e tu tinha um carrão daqueles importados, e quando ela falou o carrão, eu disse, é um Rolls Royce. Na hora veio assim, ela disse, era a coisa mais linda, e eu sempre achei esse carro maravilhoso, né? Aí eu disse, quando ela falou isso, eu nem lembro o nome. Daí ela chamou o marido dele, eu falei, e eles falamos junto. Eu disse, antes tu tinha um, e o teu marido tinha outro. Nunca dou bola pra isso, né? Mas pela posição que Deus colocou, se tu estava tão arrumada, e tu ia para uma conferência de pastores internacional, e tu era a única que ia representar o Brasil. E a igreja tinha a casa do oleiro. Ela disse, as portas como estavam aqui, mas a igreja era diferente. Ela disse, ali era o escritório que tinha de vocês, era com aquelas cadeiras de palácio, parecia um palácio, isso era uma coisa mais linda. E tu estava tão feliz, tu dizia assim, Deus mudou a história. E ela disse, do altar saiu um monte de pão quentinho. Eu disse, são almas. Ela disse, era tanto pão que eu vim aqui e disse, eu quero comer aquele pão. Eu disse, são almas, é a palavra de Deus. Ela disse, era maravilhoso. Eu disse, Deus, tu é terrívelzinho, né, Deus? Quando eu vou lá para brigar contigo, tu já manda antes para falar comigo, para dizer assim, ó, vai acontecer. E ela disse, tinha tantas salas. Eu disse, eu sei que tem sala para isso, sala para aquilo. Ela disse, eram muitas salas. E tanta gente entrando e saindo da igreja. Ela disse, era demais, tinha muita oração, cura. Eu disse, tudo como Deus falou. Eu disse, olha, o que é Deus? Ela só precisava vir para mim te contar. Eu disse, amém. Eu disse, Deus, tu, hein? Quando a gente pensa uma coisa, tá querendo pensar, Deus vem, dá uma lambada na gente, direita, isso, a boca aberta, que vai acontecer. Amém? Vai, irmãos, não sei quando, porque agora não vou mais nem perguntar, né? Quer dizer, daqui mais um pouco eu começo de novo, já sabe. Porque eu sou que nem ele, eu bato na porta, uma hora ela vai abrir. E nós vamos ter o nosso lugar próprio em nome de Jesus. Amém? Nós vamos construir a igreja como Deus quer. E quando eu disse para o meu marido, eu quero fazer um projeto, porque a nossa mente vai às vezes se perdendo, né? Eu quero já fazer a planta, tudo, como Deus mostrou, para que a gente, todo mundo já ora, né? Mas para que não fique ali gravado em nome de Jesus. Vamos ter lanchonete, né, Rita? Nós vamos ter sala com TV, só para passar louvor, não vai precisar o povo sair correndo para a lanchonete aí, que não tem Deus, ali vai ser tudo abençoado, tudo consagrado, porque vai ser um lugar de muita oração, amém? Vai ter até ele em Porto, porque vai vir pessoas de fora, elas viam bandeira da Inglaterra, coisas assim, eu vi, eu disse, vai ser assim mesmo, vão chegar para receber a oração e ir embora. Deus é fiel, irmãos, e vai acontecer. Para que Deus vai mostrar para ela? Uma coisa que Deus mostrou para mim, Deus já mostrou para a Luciana, porque nós vamos fazer. E vai arregaçando as mangas aí, porque você não vai ficar parado, não. Porque nós vamos ter muito trabalho. Amém? Vamos trabalhar para Deus, que é a melhor coisa que tem. Vamos fazer como? Pela fé. Temos dinheiro? Não, porque Deus já me disse o valor, eu disse, tá doidinho Deus, né? Mas é assim mesmo. As coisas de Deus são loucura para esse mundo. Eu disse, da onde, Deus? Que vou tirar tudo isso, porque ele já disse quanto que vai custar. Deus vai ter que vir o dinheiro e ir lá. O Deus vai nos honrar tanto aqui, né? Que nós vamos ficar tão abençoados, irmãos, que nós vamos construir. Nós vamos prosperar tanto que nós vamos fazer como Deus quer. Amém? Quem tem fé? Amém. Agora melhorou. Amém? Então, pela fé, se coloque em pé em nome de Jesus. E não esqueça, sai daqui hoje com isso no teu coração.
Se não está acontecendo ainda, fique firme que vai acontecer. Amém? Deus não é mentiroso, Deus não falha. Quando Deus diz, irmãos, é o tempo dele. Se fosse o nosso tempo, eu acho que a gente não daria conta, né? Mas o tempo é de Deus, amém? E quando ele age, quem vai pedir? Ninguém, né? Então tenha fé no teu coração, acredite que vai dar certo. Os planos de Deus na nossa vida e as promessas dele. Amém? Eu vou orar e depois a Cátia vai louvar e o Gabriel, amém? Então vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, te louvamos essa noite, Senhor, e somos gratos, Pai. Não nos deixe, Senhor, nós ir perdendo a fé pelo caminho, Pai. Não nos deixa, Senhor, as lutas, as provações, Senhor, as dificuldades, Senhor, e nos roubando a fé, Senhor. E nos roubando, Senhor, o propósito que Tu tem para conosco, Pai. Pai, nos perdoa se falhamos, Senhor, nos perdoa se somos egoístas, Pai. Nos perdoa se às vezes olhamos para nós, mas rasgamos o nosso coração essa noite, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Continue, Senhor Jesus, segurando nas nossas mãos quando nos falta força, Pai. Continue, Senhor, falando conosco, Pai, quando desanimamos no caminho, Senhor. Continue, Senhor, estando junto conosco, Pai, todas as horas, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Somos gratos pela Tua paz, Senhor. Mas em primeiro lugar, Senhor, somos gratos, Jesus, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela certeza, Senhor, da eternidade que Tu nos deste. Esse é o maior presente, Pai. Esse é o maior tesouro que Tu nos deu, Pai. Pai, mas eu te peço essa noite, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, realizarmos, Pai, a obra que Tu colocou em cada um de nós, Pai. Cada um aqui, Senhor, tem um propósito de vida contigo, Pai. Cada um de nós, Senhor, tem almas a serem atingidas e serem ganhas, Senhor, para o Teu reino. Pai, que a gente chegue lá em cima, Senhor, com as almas, Pai, com todo o propósito que Tu colocou aqui na terra, Senhor, completo, Senhor. E que jamais, Pai, a gente pare na caminhada, Senhor, mas que em tudo, Espírito Santo, Tu nos console, Tu nos ajude. Obrigado, Senhor, pela fé, Senhor. Obrigado pela casa do oleiro, Senhor. Obrigado por cada irmão, Senhor. Obrigado pelo Teu louvor, Senhor. Pelas pessoas, Senhor, que fazem parte desse grupo, Senhor, de oração, Senhor, de obreiros, Senhor. Muito obrigado por todos, Senhor. Somos gratos, Jesus amado, por este lugar aberto, Senhor, porque não foi nós que queremos, Pai. Foi Tu que abriu, Senhor. Foi Tu que fez todas as coisas. Não tem nada aqui, Pai, que foi colocado pela nossa vontade, Senhor. Nada, Jesus. Tudo que está neste lugar foi porque Tu mandou fazer, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, cada vez mais em nós, Senhor, coração com temor, Pai, com obediência, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Te amo, Jesus, de todo o meu coração. Te amo, Espírito Santo amado. Muito obrigado, Pai. Não tem palavras para Te agradecer por tudo que Tu tens feito neste lugar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Amém, Jesus.